Então, pessoal, a gente vai falar agora de quê? Sobre o que vai motivar a implantação do Estado Novo. Getúlio Vargas, depois de já ter contido a intentona comunista de 1935, ele vai enfrentar uma situação de um suposto golpe. Por que suposto? Imagine a situação. Os integralistas vão chegar até Getúlio e dizer que os comunistas da ANL tinham um golpe preparado, o plano Cohen. Então Getúlio recebe assim um caderninho, aí dizendo, ó Getúlio, isso aqui é um golpe, um plano que mostra como os comunistas da ANL pretendem tomar o poder. Aí Getúlio ouve aquilo tudo serenamente, ele disse, é mesmo? Pois é, Getúlio, temos que fazer alguma coisa. Temos sim. Plínio Salgado, evidentemente, tinha interesse na sucessão. Ele, lógico, tinha o grande sonho de se tornar aqui no Brasil presidente. Aliás, no fundo ele queria se tornar um Führer, assim como Hitler era na Alemanha. Exatamente, era o grande objetivo de Plínio. Mas aí o que é que Getúlio faz? Getúlio vai pegar esse forjado plano e vai usá-lo como justificativa. Justificativa para quê? Para dar um golpe, que é conhecido como golpe dentro do golpe. Por que, professor, o golpe dentro do golpe? Ora, Getúlio chegou ao poder através da Revolução de 30. E agora, em 37, ele vai fazer o quê? Vai dar um golpe que vai ficar com todo o poder em suas mãos. Por quê? Porque ele vai estabelecer uma ditadura. De que maneira? Temendo o avanço do comunismo, de uma certa maneira, a direita, né, o Congresso também vai aceitar, de uma certa forma, entregar a Getúlio mais poderes. É como se o Brasil vai ter a Lei de Segurança Nacional votada. Lembre que a ideia era a ameaça comunista. Então, diante disso, Getúlio vai ter todos os poderes. E aí a gente vai perceber que ele vai usar o plano Cohen. Aí vocês podem ver na tela exatamente para quê? Para justificar o seu golpe. O plano Cohen foi então o quê, pessoal? Um suposto plano comunista para tomar o poder. Getúlio usa isso aí e implanta, através de um golpe de Estado, a ditadura que é conhecida como o Estado Novo. Lembrem, falar em ditadura no governo republicano, você lembra muitas vezes logo da ditadura militar, mas lembre também que em Getúlio, no governo de Getúlio teve um período muito duro, que foi o Estado Novo. E aí a gente vai perceber agora o que temos, né, de mais importante nesse período. O Estado Novo vai ser muito importante. Eu posso, claro, dizer que o Estado Novo, dentro do contexto da Era Vargas, é o período mais interessante, mais forte, mais amplo, de maiores realizações. O Brasil vai participar, inclusive, de uma guerra. Então, o que é que a gente vai ter no Estado Novo que merece a nossa preocupação? Primeiramente, Getúlio vai outorgar uma Constituição. A primeira coisa que a gente vai entender é que a Constituição de 34 ela vai ser suprimida e Getúlio vai fazer o quê? Vai chamar um jurista muito conhecido na época, Francisco Campos, que inclusive era apelidado, né, o Chico Ciência, e Getúlio vai pedir a ele que faça uma Constituição bastante dura, bastante rigorosa, e aí essa nossa Constituição, ela vai ser conhecida como o quê, pessoal? Como Constituição Polaca. Por quê? Eu vou explicar para vocês por que a Constituição Polaca. Se você analisar, Polaca é a Constituição da Polônia, polaco é aquele que vem da Polônia. Então, a ideia de Constituição polaca seria exatamente em função dessa aproximação. Essa Constituição vai ter um mandato de 6 anos e vai proibir greve, vai suprimir uma série de direitos. E é importante que a gente entenda que essa Constituição ela vai criar o tal do sindicalismo pelego. O que é o peleguismo, pessoal? Primeiramente, eu quero que você lembre de um detalhe. A Constituição de 34 durou só 3 anos em vigor. A de 37 veio. E ela era a Constituição o quê? Outorgada. Significa que ela foi o quê? Imposta. Quando ela é votada, ela é promulgada. Essa Constituição de 37, ela era chamada de polaca. Por quê, pessoal? Porque era praticamente uma Constituição, era muito próxima da Polônia. Eu até brinco com meus alunos, eu digo que Francisco Campos pegou a Constituição da Polônia, aí pegou lá e colocou lá o Ctrl+C, né, puxou para cá, colocou no tradutor do Google e pá, estava lá a Constituição do Brasil.
Claro, a gente está fazendo uma analogia, brincando, colocando a ideia de que a nossa Constituição era muito parecida com a polonesa. E aí a gente lembra que Getúlio vai proibir greves, vai criar um sindicalismo pelego. O que é essa ideia de termo pelego? É a ideia exatamente de que Getúlio ele vai ter um controle sobre os sindicatos, controle sobre os trabalhadores. É uma característica muito marcante no governo de Getúlio. E aí, apesar de tudo isso, ele vai ter uma aceitação muito grande da população. E essa aceitação, claro, está muito diretamente ligada aos direitos trabalhistas que ele vai conseguir, principalmente quando ele vai implantar a CLT em 43, que vai consolidar tudo aquilo. A gente vai perceber que Getúlio, mais uma vez, coloca alguns interventores para governar alguns estados, e ele vai criar também um Conselho de Economia Nacional, como vocês podem acompanhar na tela. Agora, uma das coisas que eu gostaria de chamar a atenção, pessoal, todo líder autoritário, todo ditador se preocupa com a sua imagem. Com Getúlio não foi diferente. Aí você vai ter o chamado DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. A gente poderia até comparar com a Alemanha. A Alemanha tinha Goebbels, que era o ministro de Hitler, ministro da propaganda, e Getúlio vai criar o DIP. Esse DIP, ele tinha uma dupla função. Ele tinha que fazer o quê? Uma censura muito rigorosa. Tudo que era publicado sobre Getúlio, evidentemente, tinha que passar pelo DIP. Você podia falar de Getúlio nessa época, pessoal? Podia, desde que fosse de bem. Se fosse para falar de mal, era censurado e você ia procurar, ia ter que se defender, porque você seria chamado. E o DIP também vai fazer uma propaganda de Getúlio, tanto que ele vai criar um programa na época chamado A Hora do Brasil. Eu até chamo a atenção que você às vezes está no rádio, ouvindo lá suas músicas, né, os paradões da vida, e de repente o que é que você ouve? Em Brasília, 19 horas, está entrando no ar a Voz do Brasil. Aí você fica, poxa, eu não quero ouvir isso e tal. Mas essa ideia da Voz do Brasil hoje, muita gente faz o quê? Bota um CD, vai para a internet, vai para a televisão, vai procurar outra coisa. Na época, imagine como era a situação das pessoas na época, pessoal. Não tinha TV. Não tinha internet, não tinha... jornal era uma coisa que não era todo mundo que tinha acesso. O povo, inclusive, a maioria analfabeta. Então, a gente tem que entender que o rádio era o grande meio de comunicação de massa. Por que aqui no Nordeste tem muita gente que torce para Vasco, Flamengo, São Paulo e Corinthians, ao invés de torcer para América, ABC, Alecrim? Porque as pessoas ouviam as partidas de futebol pelo rádio. Então acostumaram-se a torcer por times de São Paulo e do Rio, que eram exatamente os times de lá que eram transmitidos, os jogos dos times de lá que eram transmitidos. Agora imagine, hoje em dia, eu tenho certeza que você está aí, você sabe que talvez até algum familiar seu pai, por exemplo, quando é na hora do jornal, o jornal que ele assiste normalmente, né, é a coisa que é bem aquele ritual. Você não pode nem falar que espera aí que eu estou vendo o jornal. Não é um hábito? As pessoas não têm já a mamãe tem aquele hábito de que espera aí que eu estou assistindo a novela. Isso não é verdade? E naquela época, lá nos anos 30, 40, o que é que o povo fazia? Chegava em casa depois do trabalho, não é isso? Tomava aquele banho, jantava e fazia o quê? Ia para frente de casa. Naquele tempo o povo tinha o costume de ficar na frente da casa. Tem gente que mora no interior, né? Ainda faz muito isso, né? É comum ainda, mas naquele tempo o povo ia para frente da casa e ficava ouvindo rádio. E juntavam as pessoas. E aí o que é que eles ouviam? A Hora do Brasil. Quando as pessoas não viam, fazia igual a novela. Ei, você viu o que foi que disse ontem? O que é que Getúlio vai fazer? Então a gente tem que lembrar que o rádio foi muito importante na formação de uma imagem, na criação da imagem de Getúlio. Outra coisa que Getúlio vai fazer também é se preocupar também com o quê? Com a cultura em geral. Cartilhas são colocadas para as crianças na escola, assim como era feito na Itália também, com Mussolini. Ele vai fazer o que também, pessoal? O samba, o carnaval. O carnaval antigamente era um caso de polícia. E o que é que Getúlio vai fazer? Vai, de uma certa forma, se aproximar dos blocos carnavalescos do Rio de Janeiro, por exemplo, e vão, inclusive, ser transformados os blocos em GRES, Grêmio Recreativo e Escola de Samba. Só para a gente ter ideia do que é que vai acontecer em termos de formação cultural, em 1941, a Escola de Samba Unidos da Tijuca teve como samba enredo Daci, Daci Vargas, a mulher de Getúlio, quer dizer, faziam homenagens a Getúlio, a sua esposa, ao Brasil. É a ideia de quê? De que os sambas enredos deveriam exaltar os valores do Estado Novo. Isso vai ser muito forte no governo de Getúlio. Aqui a gente tem uma imagem fantástica, que é
um momento que aconteceu no estádio de São Januário. São Januário era o grande palco das manifestações de Getúlio, porque na época no Rio não existia ainda o Maracanã. Então, o Maracanã, a gente lembra que foi construído para a Copa de 50, evidentemente. Então, aqui a gente percebe um desfile que Getúlio normalmente fazia todo dia 1º de maio. Era exatamente a maneira dele colocar, um novo direito foi colocado para vocês. Getúlio tinha essa preocupação. O marketing, ou melhor, a propaganda era muito importante no governo de Getúlio. E, claro, o marketing, quem lembra aí do conceito da palavra marketing, que seria a ideia de quê? O marketing serve para atrair e manter consumidores. E o marketing político serve exatamente para manter seus eleitores fiéis. E Getúlio era um marqueteiro, de uma certa maneira, mesmo sem precisar do voto do povo nessa época. O resultado disso tudo é que lá na frente, quando ele precisa do voto do povo, ele vai ter uma votação realmente muito expressiva. Aí aqui a gente percebe algumas ideias do Estado Novo. Uma cartilha que era distribuída nas escolas, a juventude no Estado Novo. Eu chamo a atenção que na Alemanha existia a juventude hitlerista. Aqui a gente tem ele afagando as crianças, certo? Claro que a gente está colocando aqui a ideia, pelo amor de Deus, pessoal, não vamos confundir, eu não estou aqui dizendo que Getúlio e Hitler é igual, estou dizendo que a ideia de propaganda, de manipulação, ela tem uma semelhança. Agora não vamos aqui, evidentemente, colocar a ideia de que Getúlio praticou aquelas teorias esdrúxulas, né? Aquelas ideias arianas, nada a ver. E aí a gente coloca aqui também a ideia de cartazes falando dos trabalhadores. Getúlio vai querer ter um controle muito grande sobre o trabalho. Comemorações do Estado Nacional, a voz das classes e na palavra do chefe. Quer dizer, havia muita coisa escrita para exaltar os feitos de Getúlio. Lembre que a CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, foi feita também na época de Getúlio. E era uma forma dele fazer o quê? Garantir direitos aos trabalhadores, mas ao mesmo tempo fazer com que os patrões pagassem os impostos. Afinal de contas, quando um patrão assina a sua carteira, ele está declarando que você é um empregado. Olha aí, mais cartilhas de Getúlio, o amigo das crianças. Getúlio Vargas e sua vida, para a criança brasileira, uma publicação, um desenho criado pelo governo de Getúlio. Agora a gente tem que lembrar que Getúlio ele vai conduzir o Brasil num momento realmente muito difícil. O Brasil, a princípio, ele vai ficar neutro na Segunda Guerra Mundial. E ficou neutro tal qual os Estados Unidos. E aí o que é que a gente tem que perceber? Os Estados Unidos, eles vão entrar na guerra apenas quando Pearl Harbor é atacada em 7 de dezembro de 1941. E aí a gente vai perceber que quando os americanos entram na guerra, eles vão, por tabela, levar o Brasil para essa guerra. Getúlio não tinha interesse. Ele até coloca no seu diário: temo que os americanos também queiram a nossa entrada na guerra, isso não será bom para o Brasil. Mas o fato é que ele vai perceber que o Brasil tinha que entrar na guerra. O povo não acreditava, tanto que o povo dizia nos bares, por exemplo, do Rio de Janeiro, é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Imagine, o professor Ronaldo já está se organizando ali, ele está observando aqui a gente à distância. Imagine, é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Ninguém acreditava que o Brasil fosse entrar na guerra. Mas aí Getúlio percebeu que o Brasil teria que entrar. Já que o Brasil tinha que entrar, o que é que Getúlio vai fazer? Vai saber tirar proveito. Ele vai conseguir negociar com os americanos. Inclusive o presidente Roosevelt vem até aqui, o Brasil, inclusive a Natal. Natal foi o palco do encontro entre o presidente americano, Franklin Delano Roosevelt, e o presidente brasileiro, Getúlio Vargas. O que é que eles fizeram? Eles vão negociar a entrada do Brasil na guerra e Natal vai ser cedida para servir de base. Lembre que a cidade de Parnamirim fazia parte de Natal, tudo era Natal. Parnamirim só é desmembrada de Natal lá no governo do Monsenhor Valfredo Gurgel. Então o que é que vai acontecer? O Brasil vai entrar na guerra de duas maneiras, direta e indiretamente. Como é que o Brasil entra diretamente? O Brasil vai mandar tropas de pracinhas combaterem na Itália. Batalhas de Montese, Monte Castelo. O Brasil, a gente vai perceber que vai entrar também indiretamente, servindo de base. Agora um detalhe, o Brasil vai viver um momento de antagonismo. Uma espécie de contradição ideológica, porque Getúlio, ele estava governando o Brasil com uma ditadura que tinha características fascistas, que era aquela ideia de um Estado totalitário. Mas isso, o que é que vai acontecer? Getúlio vai entrar do lado dos Estados Unidos e da Inglaterra, da França, claro, que eram democracias, e da União Soviética, que deveria ser uma democracia, mas não era, porque Stalin, ele vai fazer a ditadura não do proletariado, Stalin faz a ditadura dele. E aí o que é que a gente vai perceber? O Brasil vai lutar contra as ditaduras. E quando termina a guerra, o que é que vai acontecer?
A contradição é imensa. Vai haver uma movimentação, as pessoas vão, evidentemente, questionar isso aí, e Getúlio, ele vai querer continuar no poder, só que não fazia sentido. Não fazia sentido porque a ideia é, as ditaduras estavam em baixa. Como é que eu vou continuar governando o Brasil se eu sou um ditador, se o mundo agora vive uma onda de democracia? O que é que Getúlio, então,